Vamos agora pro, teoricamente, um dos mais hypados da temporada, que é Sakamoto Days, onde a gente tem basicamente The Week, só que ele não tinha cachorro e a família dele não morreu. Onde a gente tem o Sakamoto, que ele se aposentou de um assassino, né? De toda rolê. Ele trabalhava lá nos crimes, né? De matar as pessoas, tudo. Ele se apaixonou, casou, teve filho, começou a virar um dono de uma loja de conveniência. E por algum motivo parece que querem caçar a cabeça dele, porque eu não sei, eu não me lembro, na verdade. Não sei nem se isso importa. E aí começam a vir uma galera caçando a cabeça dele. E alguns meio que acabam se aliando, como por exemplo o loirinho, que ele é o telepato. Ou pelo menos ele diz que ele é telepato, e ele é telepato quando convém, né? Porque eu lembro do primeiro episódio que quando convia ele lia a mente. E é isso, cara. É uma obra que ele provavelmente deixou a desejar mais do que todo mundo tava hypando, ou todo mundo tava hypando com muita expectativa, só que a Team S e a Steph talvez não tenham entregado tudo que ele prometia. Ou será mesmo que o próprio mangá não era tudo isso? Não sei. Rafa, o que você acha disso? Né? Porque alguém teve que tancar Sakamoto Days. E assim, Hum. era uma hype meia da temporada, não vou mentir, porque ele parecia muito divertido. Por mais que ele parecia muito exagerado na questão de assassino e tal, ele parecia realmente ser algo dinâmico, tanto na comédia quanto na ação. Uhum. E assim, eu não sei como é em questão do mangá. Porque eu sei o que no anime escalaram o pior diretor do mundo pra isso, de fato. Eu tava até estranhando. Eu tava um pouco cético quando eu vi os comentários de um pessoal de Sakuga falando: cara, esse diretor não é bom pra Sakamoto Days. Eu pensei, não, eu imagino, mas as imagens do trailer são boas. Então eu imagino que seria algo bem realmente estático, mas visualmente legal ainda, sabe? Uhum. Tudo começa errado quando eu vejo um filtro de catarro na cara de todo mundo. É horroroso o filtro que botaram nos personagens. Eu não sei porquê, sinceramente. E junto disso, a gente tem sequências de ação muito esquisitas. No melhor dos casos. Porque, por exemplo, a primeira cena, que é uma cena dos feitos do Sakamoto, ela é um exemplo muito esquisito. Porque aquela cena. Tem umas boas cenas de efeito e tal, tem uma ou outra ideia de coreografia legal. Só que tem um pequeno problema estranho, que qualquer diretor de ação se tocaria disso. Porque a cena em si, ela tá naquelas bordas pretas, né? Pra simbolizar um momento mais cinematográfico. Uhum. Só que a cena não foi feita pensando dessa forma. Então tem muitos cortes onde eles ficam mais confusos porque parte da cena tá cortada pela borda. Eu não sei se você reparou nisso quando assistiu. É que eu nem prestei atenção nisso, cara. Eu reparei, nesse momento eu pensei, fudeu. Tipo, ele não pensou na cena cropada, ele só cropou em cima. Ele cropou em cima. Meu Deus. Então a cena fica mais confusa e isso prova porque quando eles tiram o crop, a cena funciona melhorão. Eu não acredito. Quem que pensou nisso, cara? E assim, quando eu fui vendo isso, eu já tava esperando, isso tá muito esquisito. Piorou quando eu vi que a melhor cena animada do primeiro episódio depois dessa é a cena já na luta final, onde o Sakamoto pula, ele pega um guindaste pra bater nos inimigos. Não é ele pulando, não é ele batendo nos inimigos com guindaste. É ele pegando o guindaste. Só aí eu já pensei, a gente tá com um problema sério. E isso mantém. De fato, as lutas de Sakamoto Days no anime são muito pobres visualmente. Eu acho que a melhor foi a do Sniper com o Periquito. Mas ainda assim é uma. Todo storyboard é pobre e pouco criativo. E quando eu falo pobre e pouco criativo, eu não tô nem falando de eu queria boas dinâmicas de ação e de tensão. Admito que nem isso. Eu queria que pelo menos fosse divertido. Uhum. Mas são os takes mais sem graça do mundo, cara.
são as cenas mais sem impacto do mundo, cara. Eu penso, cara, como que vocês estão fazendo um anime de ação que a ação é pobre, é desinteressante? E pelo que eu sei, o Sakamoto Days é muito bem falado na Jump justamente por ser o mangá de ação deles. Sabe? Ele é legal, ele tem bons takes. E todos são sem graça. Eu vi até uma comparação que é que é um dos membros da equipe da antiga equipe do Sakamoto se reunindo numa mesa de jantar. E no mangá aquela cena é bonita pra caralho. No anime é horrorosa. Cores mortas, aquele filtro de catarro em todo mundo. Eu não sei quem foi o diretor de arte, mas eu já o detesto. E eu não quero saber, eu não pedi pra você perguntar. E aí, beleza. A parte de ação, tamo morto. Mas, Rafa, Sakamoto Days não é só 100% ação. Você ainda tem um quê cômico. Tá, vamos começar com o seguinte. E eu já quero adiantar, pra mim, um dos maiores problemas dessa história, que o Tana já citou, o Shin. Porque a telepatia dele é tratada como nada. Porque ou todo mundo esquece que ele tem telepatia. Inclusive ele. Não, pior que não. Ah, tá. Cara, eu não sei se você lembra do primeiro episódio do filho da puta do ex-chefe dele falando: Não, eu prometo que eu vou obedecer o que você falou. E ele pensa: Eu não vou obedecer, não, vou matar ele. Cara, isso é ridículo. Isso é estúpido. Você contratou telepata, você vai. E sabe o pior? No último episódio, revela-se. Vai ser o único spoiler que eu vou contar, tá? Ah. O resto eu vou guardar, mas. É revelado que o Shin só lê as mentes numa consciência mais superficial. Então é literalmente o que você está pensando. Se eu pensar, sei lá, batata enquanto eu estou falando com ele, ele só vai ler batata. Ou seja, o cara pensou ativamente: eu vou te trair pro telepata! Ai, caralho. E por que essa revelação é meio importante? Porque é o meu problema com o Shin de... Eles gostam de nerfar o Shin das maneiras mais idiota possível. Tem um cara que literalmente luta com o Shin e ganha vantagem porque ele não pensa. Ele olha e fala: é só não pensar. E o Shin não consegue lidar com ele. Aí tem o cara que pensa demais. Fala groselha e o Shin não é. Aí tem o outro cara que é inclusive o atirador, que ele pensa como uma criança de 5 anos. Então ele faz desenho bobinho que nem Haruka em Bleach. E por algum motivo o Shin não sabe interpretar um desenho de uma criança. Meu Deus, cara. Cara, desculpa, essa pra mim foi a parte que mais me broxou de texto. A segunda, na real. Porque é um desperdício pro Shin, que é um personagem, como interação, eu acho ele bem ok. Ele é divertido, ele tem um passado ok, a relação dele com essa questão de leitura de mente. Mas, cara, você tem que usar a leitura de mente dele da maneira mais porca possível. Eu entendo uma ou outra derrota, mas literalmente todas? Ele não conseguiu ganhar uma com essa porra dessa leitura de mente, mano. E aí que entra o negócio de texto que pra mim mais me incomoda, e isso é culpa do anime. Parte da história foi meio cortada, mas não que ela seja importante, só que ela tira peso do grupo. Porque qual é o negócio? Uma coisa que eu tava pensando muito quando eu tava assistindo Sakamoto Days é como o grupo principal me lembra muito Gintama. Porque você tem um trio com uma menina chinesa que fala groselha. Você tem um grande lutador / guerreiro aposentado que ele tá muito aquém do que ele realmente foi no passado, mas ainda é bem forte, que ainda é dublado pelo Sugita. E você tem um cara que é, entre as pessoas mais sensatas do grupo e tá tentando fazer tudo do jeito certinho. No caso do Shin. Do Shin e do Shinpachi, olha que coisa. Ai, meu Deus. Então eu bati o olho e pensei, cara, a dinâmica na real é muito parecida. A própria Sakura Yane, pra dublar a Lu, ela dubla que nem a Rieko Gimiya fazia na Kagura. E aí, legal. Beleza, você tem esse grupo. Eu estava assistindo Sakamoto Days com um amigo, e aí ele me confirmou que muitos capítulos de interação deles foram cortados, só foram deixados arcos, os mini arcos. E aí eu penso, tá, só é uma bosta, não é interessante,
e a parte mais interessante seria a dinâmica de grupo, você corta. Porque muita da dinâmica de grupo de arco é separada. Muitas vezes a Lu tá fora, o Sakamoto tá fora. É muito separado. Não tem episódios onde os três estão só interagindo com o assassino da semana. Não tem isso. Ou seja, você tem, de um lado, uma ação extremamente precária e o lado de comédia barra Slice of Life, uma interação cortada. De um bom grupo a princípio. Eu olho pra aquele grupo e penso, não, esse grupo parece legal. A pena que eu não consigo ver ele. Cara, Sakamoto Days me decepcionou em coisas que eu não esperava me decepcionar. A produção eu entendo, já era dito, não tem muito por que bater. A ação eu só me impressiono com quão sem graça conseguiu e amadora conseguiu ser. Mas a questão do grupo eu não estava esperando. Porque, como você perde muito dessa dinâmica de grupo, os momentos de drama não tem impacto. E como você também perde muitas dessa dinâmica de grupo, a comédia muitas vezes parece forçada. Uhum. Porque é o que seria uma interação inicial, ou até pelo menos uma química, pra pelo menos eu estar mais próximo do grupo, não existe. Então eles só começam a interagir de maneira extremamente forçada. Meu Deus. É um anime que realmente, cara, olharam pra Sakamoto Days e falaram: mano, tu vai rezar pra estar na Disney na próxima temporada, porque aqui nós vai te maltratar. Nada é bom. Nada. A trilha sonora talvez seja a melhor coisa. Tem ideias que eu penso, tá, no mangá isso deve ser de fato legal. Eu gosto da ideia dos assassinos e até como eles levam isso de uma maneira muito mais exagerada. Mas era um anime que eu acho que eu estava mais desinteressado em continuar. Eu só não dropei porque eu tava vendo com um amigo. Caramba. E olha que eu lembro muito bem, eu botei ele como uma das minhas maiores hypes da temporada, que já era fraca. E eu olhei pra Sakamoto Days falando, cara, você conseguiu me decepcionar. Numa temporada não tinha nada. É Caramba. até engraçado porque eu lembro de quando tava assistindo, eu via o comentário de... um comentário que fizeram de que tem muito fã de Solo Leveling olhando pra Sakamoto Days falando, cara, é triste ver os dois saindo no mesmo dia. E assim, eu não vi Solo Leveling, mas eu vi, por exemplo, Mirai Days, que eu já fiz review. E cara, de fato é triste, porque mesmo nas lutas mais porcas de Mirai Days é melhor que Sakamoto Days. Mesmo no anime que não se proporciona ter... não se propõe a ter muitas lutas, como o Beyblade X, que tava com uma produção horrível nessa temporada recente, Uhum. tinha lutas melhores que Sakamoto Days. Questão de peso, questão de conflito, questão de animação, e Beyblade usa CG. Uhum. Cara, o final é um anime totalmente maltratado. Não, vai ter mais um Kuren, juro. Eu muito provavelmente não vou ver, porque eu saí muito desinteressado, sabe? Mais que decepcionado. Uhum. Eu terminei empurrando com a barriga, eu não sei se eu vou continuar. E eu fico triste, porque parece que é um mangá bom, parece que tem de fato boas ideias, alguma galera que realmente prometia fazer muita coisa. E no final das contas é um anime estupidamente esquecível. Uhum. Estupidamente esquecível. É aqueles que deveria ser 5, porque ele é extremamente esquecível, é a minha regra. Só que... cara, eu não tenho como não culpar o diretor. Eu não tenho, porque o diretor olha pra cenas de ação, faz ser a pior possível. Porra, não tem como fazer. Vamos pra comer? Corta também! Ou não sei se foi decisão da produtora, do roteirista, pra tentar criar dinâmica direta do arco. Mas, cara, horrível. Horrível essa ideia. Eu fico com 4 pra Sakamoto Days e, sinceramente, não assistam, leiam o mangá. No máximo pega a trilha sonora por fora e deixa tocando enquanto lê o mangá, porque realmente foi um grande desperdício Sakamoto Days ter um anime desse. Caralho.